Olá, amigos, tudo bem? Estamos hoje com a nossa palestrante convidada, a doutora Irvênia Prada. Ela que é médica veterinária, palestrante espírita, autora de várias obras. Hoje falaremos sobre o cérebro triuno a serviço do espírito. Seja super bem-vinda, doutora Irvênia. Olá, prezados amigos. Eu estou muito feliz em tratar desse assunto hoje com vocês. É um assunto muito bonito, né? Que eu venho estudando há algum tempo, juntamente com esses dois queridos amigos, Dr. Décio Iandoli Júnior e Dr. Sérgio Lopes. Nós acabamos escrevendo esse livro que se chama O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, né? Então, é desse conteúdo desse livro que eu vou falar hoje com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Esse assunto, ele acabou surgindo da leitura desse livro de André Luiz, cujo mentor é Calderaro, né? O livro No Mundo Maior. No capítulo 3, Calderaro diz o seguinte: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Eu fiquei muito animada quando eu li isso, porque eu tinha escrito um livro lá na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, onde eu trabalhei durante 44 anos, e particularmente na área de neuroanatomia funcional, né? Neuroanatomia animal. Então, eu já conhecia a estrutura e as funções do cérebro dos animais, e também fiz um estudo a respeito do cérebro humano, e quando Calderaro disse isso, eu acabei ficando muito motivada para escrever alguma coisa a respeito, comparando as informações de Calderaro, que são várias, são muitas, com as informações da ciência acadêmica, não é? Então, juntamente com esses dois amigos, Dr. Décio Iandoli Júnior, Dr. Sérgio Lopes, nós compusemos também a autoria triuna do livro, né? Então, eu fiz a primeira parte relacionada à neuroanatomia funcional. O Dr. Décio Iandoli Júnior e o Dr. Sérgio Lopes, cada um fez uma outra parte. O Dr. Décio fez a parte de neurofisiologia e o Dr. Sérgio Lopes, como ele é psiquiatra, ele tinha acabado de escrever um livro sobre as leis morais, ele colocou blocos das leis morais nos 3 andares da casa mental, referidos por Calderaro, né? Então, eu vou, de modo geral, dizer para vocês qual é a ideia de Calderaro a respeito da nossa casa mental e do trabalho do cérebro correspondente aos 3 andares da casa mental. Então, ele diz assim, olha, a nossa casa mental tem 3 andares. O primeiro andar, que ele chama de porão da nossa individualidade, interage com a parte mais profunda do cérebro. E Calderaro chama essa porção de cérebro inicial. Ele diz assim: aí residem os instintos e os automatismos. Depois, o segundo andar diz respeito ao presente, ao aqui, ao agora, ao que nós estamos construindo neste momento. E assim, segundo andar, trabalha com o córtex cerebral, particularmente com o córtex motor. Então, todo o nosso esforço, a nossa vontade de realização, ela emana do segundo andar da casa mental e trabalha com várias áreas do córtex cerebral, sensoriais e motoras. Particularmente, então, Calderaro particulariza o córtex motor. E, finalmente, o terceiro andar da casa mental trabalha com o nosso futuro, com aquilo que nós estamos projetando para o nosso futuro. Então, a parte do cérebro que interage com o terceiro andar da casa mental são os lobos frontais. E nós colocamos nessa visão do futuro os nossos ideais e as metas que nós queremos atingir. Olha que bonito. Bom, eu vou contar para vocês rapidamente o que o Dr. Décio fez e o que o Dr. Sérgio Lopes fez, para vocês terem uma ideia integral do livro. Mas depois eu vou falar de alguns destaques, né? A parte que eu fiz e eu percebi algumas coisas muito importantes. Então, o Dr. Décio Iandoli Júnior, esse meu prezado amigo, ele, na sua segunda parte, ele fez uma conceituação de mente e de consciência, que são coisas difíceis de conceituar, né? Ele falou dos liames, das ligações da interface físico-etérica, ou seja, quais são as estruturas cerebrais que fazem essa ligação entre a matéria do cérebro do nosso corpo físico e a matéria quintessenciada da nossa mente. Ele falou também dos neurotransmissores, dos neuromoduladores e dos hormônios,
que são aquelas substâncias que intermediam a ação da mente sobre o corpo físico, particularmente sobre o cérebro. E ele fala também da assimetria, entre aspas, funcional entre os dois hemisférios cerebrais, não é? Porque a gente tem a noção já consolidada que o hemisfério esquerdo, ele trabalha com a matemática, com as coisas intelectivas, com a razão, com tudo que é lógico, enquanto o hemisfério direito é chamado do hemisfério artista. Ele trabalha com tudo que é poesia, que é arte, que é reflexão, que é meditação. Todas essas coisas místicas e crenças religiosas, elas são exaradas pelo trabalho do hemisfério direito. Então, o Dr. Décio faz um trabalho bonito falando sobre a assimetria, entre aspas, funcional entre os dois hemisférios cerebrais, né? E outra coisa importante que o Dr. Décio fala é o trabalho da glândula pineal, que faz parte do cérebro inicial, daquela primeira porção do cérebro, lá embaixo, que interage com o porão da nossa individualidade, com o primeiro andar da casa mental. Então, o Dr. Décio fala da melatonina, que é o hormônio secretado pela pineal, fala de outras substâncias, como é o caso da dimetiltriptamina, que ela influencia, ela participa da regulação do sono, dos ciclos de sono e de vigília. E uma coisa muito interessante também, ele fala da pineal como sendo a janela do espírito. Por quê? Porque a glândula pineal tem receptores de campos eletromagnéticos. E toda essa coisa dos espíritos nos ajudarem, nos intuírem, nos inspirarem, e também o fenômeno mediúnico se vale desses receptores de campos eletromagnéticos que existem na pineal. Então, o Dr. Décio fala que a pineal é a verdadeira janela do espírito. É através dela que o espírito, que a mente acabam entrando com as informações para dentro do cérebro. Nós vamos ver que não é só isso, mas isso é uma parte muito importante. Quanto ao Dr. Sérgio Lopes, que fez a terceira parte do livro, ele tinha escrito um livro sobre as leis morais. Então, sabe o que ele fez? Ele colocou as leis morais que constam do terceiro livro do Livro dos Espíritos, né? Ele colocou o total das leis morais, ele dividiu em 3 blocos e colocou cada bloco em cada andar da casa mental. Que leis morais ele colocou no primeiro andar da casa mental? Olha que bonito. Lei de conservação, lei de reprodução e lei de destruição. São, assim, podemos dizer, as leis mais básicas, mais primitivas, mais fundamentais. Quando nós estávamos encarnados, lá nas primeiras encarnações humanas, na época das cavernas, a gente só tinha cérebro para lidar com essas 3 leis. A lei de conservação, por quê? A gente defendia o nosso corpo físico, a gente defendia o nosso território, defendia a nossa família, não é? Exercia a lei de reprodução, então as nossas funções básicas eram preservação do corpo físico e reprodução da espécie. Mas tinha também a lei de destruição, não só das coisas que vão se desgastando, até das fontes de alimento, mas o nosso próprio corpo físico, a nossa finitude. Então, desde que existimos, nós enfrentamos essa lei da finitude, ou seja, chega uma hora tudo termina, inclusive a vida do nosso corpo físico, né? Então, são as 3 leis. Eu quero chamar a atenção de vocês para, à medida que a gente vai subindo na casa mental, as leis morais vão se refinando, elas vão ficando mais sutis. Vocês vão ver no terceiro andar que leis que tem lá, que beleza. Bom, então esse é o primeiro andar da casa mental. Vamos para o segundo. No segundo andar da casa mental, que corresponde ao presente, ao aqui, ao agora, o que o Dr. Sérgio fez? Ele colocou a lei de sociedade, porque vocês vejam bem, no presente nós temos que trabalhar com aquilo que nós temos no momento. Então, o ser humano é um ser social. Nós trabalhamos em comunidade, nós vivemos em comunidade. Então, lei de sociedade. Lei do trabalho. Nós fazemos o nosso trabalho no presente, não é? Lei do progresso. É através do trabalho, da convivência na sociedade que nós vamos progredindo. Lei de igualdade e lei de liberdade. Então, essas são as leis que cabem no exercício
da nossa atividade rotineira, no momento, no presente, no aqui e no agora. E, finalmente, no terceiro andar, que diz respeito ao nosso futuro, aos ideais e metas, a busca da nossa transcendência, que leis ele colocou? Lei de adoração e lei de justiça, amor e caridade, não é? Então, todas essas leis, à medida que elas vão se depurando e chegando lá no terceiro andar da casa mental, nós vamos tendendo à aquisição de uma relativa perfeição moral, não é? Então, eu já posso adiantar para vocês que o lobo frontal tem tudo a ver com as nossas conquistas intelectuais e morais. Porque, como nós vamos ver, as conquistas intelectuais nos ajudam à conquista do nosso progresso moral. Bom, vamos para frente. Então, para que a nossa exposição não fique cansativa, não fique assim monótona, eu vou mostrar para vocês alguns destaques, algumas coisas que eu pensei do conteúdo e que eu vou tratar de maneira especial, não é? E que eu acho são coisas importantes. Então, eu vou tratar de 4 coisas. Olha, primeiro, a recomendação de Calderaro da necessidade de livre trânsito nos 3 andares da casa mental. Depois, a necessidade também da nossa autoiluminação. Depois eu vou tratar de uma conversa neuroquímica que existe entre 2 importantes setores da dinâmica cerebral. E 4, eu vou tratar dos lobos frontais, o que eles têm a ver com o exercício de funções intelectivas e com a moral. Bom, vamos ao primeiro destaque. Necessidade de livre trânsito nos 3 andares da casa mental. É uma recomendação de Calderaro, vocês querem ver? André Luiz, nesse livro, capítulos 3 e 4, quando Calderaro está falando dos 3 andares da casa mental, André Luiz interrompe e diz assim: Calderaro, como interpretar de maneira simples as 3 regiões da vida cerebral? Olha a resposta de Calderaro. Ele falou: André, as nossas escolhas do presente têm que ter por base as experiências do passado e os ideais a serem conquistados no futuro. Eu fiquei pensando bem sobre isso, eu falei, bom, como é que nós podemos viver a nossa vivência do momento, do presente, através daquelas leis todas, né? E basear as escolhas do presente nas nossas experiências do passado e também no que nós queremos fazer do nosso espírito no futuro. Então, em relação ao futuro, eu entendi bem, né? Você fala, não, eu quero estudar, eu quero ser amanhã uma pessoa melhor do que eu sou hoje. É a proposta da doutrina espírita, né? Então, eu entendi bem, mas essa coisa da gente, escolhas do presente, basearem-se em experiências do passado, mas depois eu descobri. Por exemplo, vamos supor que eu tenha dificuldade de perdoar por fatos do passado. Eu fiquei muito magoada, muito ferida por alguma injustiça, por alguma ingratidão do passado. Eu trago isso no meu psiquismo. Bom, então, vocês se lembram daquela frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo? Então, à medida que a gente vai se conhecendo, eu vou identificando que eu tenho dificuldade de perdoar. Então, eu tenho que escolher as minhas atitudes do presente para resolver essa minha dificuldade do passado, tá certo? Então, aos poucos, a gente vai identificando quais são as nossas amarras do passado para que a gente, no presente, possa trabalhar com elas e resolvê-las. Porque nós não vamos ser melhores amanhã, no futuro, se não resolvermos as pendências do passado, não é? Então, essa resposta de Calderaro, eu acabei concluindo que ela é admirável. As nossas escolhas do presente devem se basear nas experiências do passado e nos ideais a serem conquistados no futuro, né? Então, nessa obra de André Luiz, Calderaro mesmo cita o caso de Pedro. Então, Pedro e Camilo é um processo obsessivo grave. Pedro, por razões econômicas, muito querendo o dinheiro de Camilo, assassinou Camilo. Bom, Camilo, imediatamente se vendo no plano espiritual, armou um processo para se vingar de Pedro. À medida que o tempo foi passando, Pedro foi entrando em remorso,
em culpa, né? E ele, para anestesiar sua culpa, ele se dedicou ao trabalho dia e noite, trabalhava, não é? Então não era tanto por amor ao trabalho, porque ele queria progredir pelo trabalho, não. Era para esquecer o complexo de culpa. Então o Dr. Sérgio Lopes, quando eu tratei disso na minha parte, lá na parte dele, uma vez que ele é psiquiatra, ele fez um comentário muito bonito, dizendo assim que, de fato, ou às vezes a excessiva imersão no trabalho, essa coisa do trabalho às vezes é fuga, a pessoa, isso às vezes, o excesso de trabalho, diz o Dr. Sérgio Lopes, pode ser sintoma de desequilíbrio. Foi o que aconteceu com o Pedro, né? Então, em vez de transitar pelos 3 andares, ele ficou retido mais no 2º andar, porque ele trabalhava à noite, ele tinha insônia, ele levantava e trabalhava. Então, ele usou o trabalho como anestésico do seu complexo de culpa, né? E o doutor Sérgio disse bem que isso é um sintoma psiquiátrico de desequilíbrio. Bom, então essa retenção no 2º andar, né? A pessoa ficar com dedicação excessiva ao trabalho. Então, por outro lado, vamos ver um caso de retenção no 1º andar da casa mental, né? Então, eu pus aqui essa figura de Nabucodonosor, rei da Babilônia. A história de Nabucodonosor está no relato bíblico de Daniel, capítulo 4, item 33, a partir do versículo 33. Essa pintura é de William Blake. Vocês percebem que toda a figura de William Blake ela está com uma textura animalizada, como André Luiz refere, voltou ao seu estágio de animalidade anterior. Não significa que coisa animal seja coisa ruim, não é uma coisa primitiva. Então, no 2º andar da casa mental, no 3º andar, nós vamos refinando o nosso processo evolutivo. As pessoas, de modo geral, quando estão em depressão ou quando estão em processo obsessivo, a tendência é se alojarem no 1º andar da casa mental. A pessoa não quer sair, não quer se envolver, não quer sair, não quer nada, não quer conversar com ninguém, não é? Então, esses processos geralmente levam à retenção no 1º andar. Então, olha, o texto de Daniel diz assim: Nabucodonosor, tomado dessa loucura, né, que na nossa linguagem é um processo obsessivo grave de subjugação, ele se despiu, foi viver no meio da mata, andava como os animais, cresceram-lhe os pelos e as unhas, e ele emitia sons guturais, né? Ele ficou nesse estado 7 anos, até que ele se lembrou de louvar a Deus e ele saiu do processo obsessivo, né? Então, retenção no 1º andar. E retenção no 3º andar? Será que isso existe? Existe. São esses estados contemplativos permanentes. É claro que, de vez em quando, a gente precisa ficar quieto, a gente tem o nosso momento de prece, de reflexão, de meditação, não é? Nós precisamos, às vezes, nos recolher em nós mesmos. Mas, assim, a gente ir para o alto de uma montanha, ficar lá a vida inteira, é um estado de permanência no 3º andar. E o que isso tem de ruim? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 10, está dito assim, olha, o homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade, somente no contato com semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra ocasião de praticá-la. Olha a lei de sociedade, não é? Que o doutor Sérgio pôs lá no 2º andar da casa mental. Então, é claro que temos os nossos momentos de contemplação, de meditação, mas a gente precisa transitar livremente pelos 3 andares da nossa casa mental. O segundo destaque que eu quero mostrar para vocês é esse, a busca da autoiluminação. Olha que coisa bonita. Porque quando a gente faz o bem sem ideais nobres, às vezes a gente é assim, a gente participa de uma tarefa na casa espírita ou em uma outra comunidade, mas aquilo parece um clube, né? A gente vai pela reunião com os amigos, então fazer o bem, mas sem ideais nobres de ajudar o próximo ou de se autoiluminar, então não favorece a nossa autoiluminação. E eu sugiro para vocês a leitura desse livro, Voltei, do irmão Jacó. Esse irmão Jacó,
é o pseudônimo de um brasileiro espírita que trabalhou muito na seara espírita, Frederico Figner. Ele foi um espírita famoso, né, no começo do século XX. Mas o que acontece? Quando ele desencarnou, pelo fato de ele ter trabalhado muito na seara espírita, ele achou que o perispírito dele ia estar muito iluminado, mas ele se decepcionou porque não estava. Então ele ficou muito chateado, mesmo porque ele recebia a visita de Bezerra de Menezes, espíritos luminosos, e ele ficava envergonhado. Até que a filha dele, Raquel, que tinha desencarnado há muitos anos e era um espírito luminoso, veio explicar para ele o que tinha acontecido, né? Então, ele entendeu que ele fez o bem, ele trabalhava muito na seara espírita, mas sem aqueles ideais nobres, né? Às vezes até por vaidade. Então, ele fala assim no livro, olha, eu não providenciar a luz para mim mesmo, conduzir a muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, mas esquecer as próprias necessidades. Doutrinar a muita gente, contudo agora reconhecia a opacidade da minha alma. Olha, e no livro, no final, ele dá um recado direto aos espíritas. Olha a nossa responsabilidade. Então ele diz assim, ó meus amigos do espiritismo, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei estas páginas. Não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo é também a necessidade de nos espiritualizarmos. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 76, ele também nos dá um recado da necessidade da autoiluminação. Ele diz assim, nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria. Esmagadora porcentagem de aprendizes permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. É muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito da iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho, né? Olha que bonito, porque às vezes a necessidade de perdoar, de esquecer uma ofensa, de mostrar a verdadeira humildade é que vai proporcionar a nossa autoiluminação, né? Então, Calderaro, no Mundo Maior, capítulos 4 e 5, ele fala do caso obsessivo de Pedro e Camilo. Lembra? Eu já falei para vocês no primeiro destaque, né? Então, depois de 20 anos, esses dois ainda se encontram em profundo estado obsessivo, rodeados e interpenetrados por fluidos deletérios. Então, André Luiz diz assim para Calderaro, não podemos consolá-los com palavras de conforto? E Calderaro diz, não, André, esses casos graves de processo obsessivo, precisam de vibrações de amor que nós ainda não temos. Olha, vocês vejam bem, se Calderaro, que é o mentor, e André Luiz não tinham ainda as vibrações de amor necessárias para ajudar esses dois, imagina que depende de nós, né? Às vezes em reuniões de desobsessão. Nós precisamos vibrar amor, mais amor e menos palavras. Então, eles pedem o recurso de Cipriana, que é o espírito luminoso. Ela vem, ela se materializa no plano de André Luiz e Calderaro. Essa passagem é lindíssima. Eu convido vocês a ler, viu? Porque eu não vou ter tempo de falar tudo. Vocês leiam que essa passagem é maravilhosa. Então, ela chega, André Luiz fala que a figura dela era tão luminosa e tão bonita que ele teve ímpeto de se ajoelhar em veneração àquela criatura, né? Então, como ela já vibra em raios ultra super curtos, próprios da angelitude, ela consegue ajudar esses dois a saírem do processo obsessivo, né? Então, olha a necessidade da autoiluminação. Bom, mais ainda, em Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16, está escrito lá a mensagem de Jesus, vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz diante dos homens,
Mas se a gente não consegue fazer a própria autoiluminação, o que adianta, né? É como assim, eu faço a seguinte metáfora. Vamos supor que a gente está passeando na frente de um lago, de repente a gente ouve voz de socorro, 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 estou me afogando. Só tem você e o indivíduo que está se afogando. Não tem um barco, não tem nada para salvar a criatura. Se você souber nadar, você pode pular lá e tentar salvar o afogado, não é? Agora, se você não souber nadar, você não pode fazer nada. Então, fazendo uma metáfora, uma comparação, se nós não tivermos a autoiluminação suficiente, às vezes a gente não pode ajudar aqueles casos que a gente gostaria de ajudar, não é? Então, a nossa autoiluminação é, sim, absolutamente necessária. Bom, terceiro destaque que eu selecionei para vocês, a conversa neuroquímica funcional entre dois setores neurais do encéfalo. Eu tomei essa referência da literatura acadêmica da doutora Rita Carter, Mapping the Mind, né? Capítulo 4 é um livro do ano 2000. Então, eu vou traduzir em termos acadêmicos o que Calderaro fala lá no livro No Mundo Maior, de André Luiz. Então, é assim, olha, pessoal, no nosso cérebro existe um conjunto de estruturas que compõe o chamado sistema límbico. Trabalha com a expressão de comportamentos acompanhados de emoções. Ele faz parte lá do primeiro andar da casa mental, daquela parte mais profunda do nosso cérebro. E ele tem uma conversa neuroquímica com o quê? Com essa outra área do lobo frontal, que trabalha com funções intelectivas e morais. Então, existe uma conversinha ali, um palpite entre uma área e outra. Bom, o que a doutora Rita Carter comenta a respeito da importância dessa ligação entre o sistema límbico e o lobo frontal? Então, ela conta o caso de um paciente chamado Eliot, paciente do Dr. Antônio Damasio, que é um neurocientista português radicado nos Estados Unidos. O que aconteceu com o Eliot? Ele teve um tumor exatamente nessa região. Então, o neurocirurgião, quando extirpou o tumor, o que ele fez? Ele cortou as ligações entre o sistema límbico e o lobo frontal. Sabe o que aconteceu com o Eliot? Ele perdeu a capacidade de sentir e de escolher. Então, o doutor Damasio mostrava para ele cenas dramáticas assim, de um prédio pegando fogo, as pessoas pulando lá de cima, e ele ficava impassível, né? Então, o doutor Antônio falava, o que você está sentindo? Ele falou, não estou sentindo nada. Eu sei que isso é um horror, mas eu não consigo sentir esse horror. Na realidade, não é bem isso, viu, pessoal? Ele lá no fundo da casa mental dele, ele sentia, mas ele não conseguia pegar esse sentimento e jogar no lobo frontal, onde ele ia tomar consciência do sentimento. Então, pelas interrupções entre o sistema límbico e a área frontal, né? E também a capacidade de escolher. Porque, diz a doutora Rita Carter, faltava-lhe o feeling, essa coisa, esse sexto sentido para perceber as coisas, para cair a ficha, né? Aliás, dizem que nós mulheres temos essa capacidade mais desenvolvida que dos homens, de perceber as coisas, de cair a ficha, da gente entender o significado das coisas, né? Então, existe essa conversa. Vamos ver mais alguém aqui que fala disso. É o próprio André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 13, ele diz assim, olha, a partícula de pensamento, porque ele fala, o pensamento ainda é matéria, a matéria mental. Então ele fala, a partícula de pensamento é passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal. André Luiz está dizendo, em Evolução em Dois Mundos, a primeira edição é de 1958. Em 1958, ele já estava dizendo que a doutora Rita Carter está dizendo no ano 2000, que toda a nossa escolha, toda a nossa função intelectiva, ela é motivada, ela é induzida pela qualidade dos nossos sentimentos. Olha que coisa bonita, não é? Esse indivíduo aqui, Herbert Spencer, eu estava preparando uma outra palestra e eu dei com esse indivíduo. Sociólogo inglês, positivista, filósofo, ele era considerado um verdadeiro polímata. Polímata é o nome que a gente dá para um indivíduo que ele abrange várias áreas do conhecimento. Ele era chamado mesmo de Aristóteles moderno.
de tantas áreas do conhecimento que o Herbert Spencer dominava. E eu acabei caindo para conhecer esse indivíduo porque Ernesto Bozano, aquele escritor espírita, foi discípulo de Herbert Spencer, né? Então ele tem toda a influência desse filósofo. O que o Spencer diz a respeito? A opinião, a escolha, ela é determinada, em última análise, pelos sentimentos e não pelo intelecto. Olha o que essa criatura está dizendo. Ele está dizendo aquilo que André Luiz disse, que a doutora Rita Carr está dizendo, que tudo que nós escolhemos, que nós decidimos, não é por conta direta da nossa reserva intelectual. Ela é induzida pelos nossos sentimentos, né? E tem mais um indivíduo ainda que vai falar disso. Eu adoro essa criatura, Mário Quintana. É um literato gaúcho, né? Então, eu gosto muito de fazer palavra cruzada, e um dia, naquele duplex, que você vai fazendo as coisas, vai formando uma frase, formou essa frase aí, a imparcialidade não existe. Eu fico pensando como é que um poeta sabe coisas que só os neurocientistas descobriram, não é? Certamente, através do hemisfério direito, ele teve intuições do plano espiritual e ele chegou à conclusão de que a imparcialidade não existe. Então, toda vez que a gente fala que vamos decidir alguma coisa de maneira imparcial, nós estamos blefando, mesmo sem saber que estamos blefando, porque a imparcialidade não existe. Todas as nossas decisões, elas têm um fundo emocional, elas são dirigidas, elas são, como é que a gente diz? Elas são determinadas pela qualidade das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, daí a necessidade de educação dos sentimentos, não é? Então, a gente trabalhando no presente, com base nas experiências do passado e tendo em meta o que nós queremos para o nosso futuro. Mas é fundamental para que a gente tenha esse progresso, a educação dos nossos sentimentos, porque são os nossos sentimentos que determinam as nossas escolhas do presente, né? Olha, isso é muito bonito, né? Então, cada coisa, né? E, finalmente, no último destaque, eu quero mostrar para vocês como os lobos frontais, que é dessa parte mais anterior aqui do nosso cérebro, trabalha com as funções chamadas intelectuais ou intelectivas e tem a ver com o exercício das nossas escolhas no que diz respeito à moral. Quando começou a falar dessa coisa de moral no Evangelho, Kardec teve uma pergunta fantástica. É na questão 629 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, o que se pode entender por moral? Então, os Espíritos respondem, a moral, ela significa o exercício do livre-arbítrio, e é quando o indivíduo consegue discernir entre o bem e o mal. Então, ele pode escolher fazer o bem, e para o bem de todos. Então, tudo que nós dizemos no Espiritismo em relação à moral está relacionado ao exercício do livre-arbítrio que escolhe fazer o bem e para o bem de todos, né? Isso tem a ver com o lobo frontal. Vamos ver o que a gente tem a esse respeito. Olha, quando a gente fala em progresso intelectual e moral, então a gente pensa assim, espera aí, o lobo frontal é que tem a ver com progresso intelectual e moral, não é? É. Mas por que a gente encontra pessoas altamente intelectualizadas, muito cultas e com baixa moralidade, com comportamento moral, às vezes, repreensível? Não é? Vamos ver o que a doutrina espírita fala sobre isso. No Livro dos Espíritos, questão 785, está escrito lá, olha, o progresso intelectual avança sempre. Por quê? Vocês se lembram da lei do trabalho, que está no presente? É através do trabalho que nós vamos fazer o nosso progresso intelectual, né? Avança sempre. Então, o progresso intelectual avança sempre. Por que o progresso moral não segue isso? O maior obstáculo ao progresso moral são o orgulho e o egoísmo. Porque, muito embora, olha, eu vou usar o mesmo exemplo do perdão. Se eu tenho uma dificuldade de perdoar, e eu sou uma pessoa já que tem uma certa intelectualidade, então está havendo um atraso no meu progresso moral. Por quê? Por orgulho e por egoísmo, eu falo, não vou perdoar aquele cara, não, ele foi muito ingrato, ele fez uma injustiça, não é? Então,
O orgulho e o egoísmo é que barram o nosso progresso moral, porque saber que é bom perdoar a gente já sabe, não é? Olha que coisa interessante. Tem outro item no Livro dos Espíritos, 780A, que Kardec não se conforma e pergunta: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Olha a resposta: dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. É claro que se a gente consegue discernir intelectualmente entre o que é bom e o que não é bom, a gente quer ser um espírito melhor amanhã do que é hoje, a gente tem que escolher o bem, não é? Então, a gente pode escolher. E por que sempre a gente não escolhe fazer o bem? Por orgulho e por egoísmo, né? São os dois entraves do nosso progresso moral. Bom, então eu tinha muita dificuldade em entender isso, até que eu assisti uma palestra de uma psicóloga espírita de Ribeirão Preto, doutora Célia Jorge. Ela tocou nesse assunto, ela falou: olha, na minha experiência clínica, eu tenho percebido que as pessoas, elas conseguem fazer um progresso moral compatível com o progresso intelectual, tendo vivência da dificuldade dela. E ela usou o mesmo exemplo do perdão. Ela disse, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, a vida vai fazer o que para ajudar essa pessoa? Vai colocá-la em episódios de injustiça, de ingratidão. Aí a pessoa vai reclamar, não vai? Mas a vida está oferecendo oportunidade de vivência de exercício do perdão. Então ela fica brava outra vez. Ah, outra vez, que ingratidão, que injustiça, ela fica renitente. Até que um dia ela resolve, motivada pela vontade, ela fala: não, eu estou magoado ainda, tudo, mas eu tenho que perdoar, eu tenho que fazer isso, eu tenho vontade de me libertar disso. Aí ela faz o exercício do perdão. Então ela consegue um avanço moral, né? Mas é preciso vivência da situação e vontade, esforço da vontade. Não por outra razão, nós vemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, capítulo 17, no item C de perfeitos, no item 4, o que está escrito lá? Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, aí entra a vontade, porque se o indivíduo tiver vontade ativa, ele vai conseguir fazer o seu avanço moral, não é? Através do exercício do lobo frontal. Olha que coisa bonita, né? Esforço e vontade. Então, pessoal, tem muita pesquisa hoje relacionando o comportamento humano com a atividade do lobo frontal, né? Tem trabalhos em ressonância magnética funcional, uma porção. Eu vou citar um deles só. Então, eu apresento para vocês aqui o Dr. João Ascenso, é um palestrante espírita, ele faz parte da AME Brasil. Hoje ele está nos Estados Unidos fazendo o pós-doc dele. Mas ele fez toda a formação dele de pós-graduação, o orientador dele foi o Dr. Jorge Moll Neto. É um neurocientista famoso lá daqui do Rio de Janeiro. Ele trabalha nesse centro de pesquisa em neurociência cognitiva, né? Então, o que o João Ascenso fez? Ele pegou os trabalhos do orientador dele, do Dr. João Moll, e ele estudou, porque o Dr. João Moll trabalhava com dilemas morais. O que é isso? Ele chegava para o indivíduo e dizia assim: olha, eu vou te colocar frente ao dilema moral, você vai escolher. Você estacionou, por exemplo, você estacionou seu carro no lugar proibido. Aí vem o guarda e quer multar você. Você tem duas opções. Ou você dá uma propina para o guarda, um dinheirinho para ele, se livra da multa. Ou então você reconhece que errou, pede desculpas e paga a multa. O que você escolhe? Quando ele escolhia dar uma propina para o guarda, qual era a área do cérebro dele marcada? Lá embaixo, na região instintiva. Mas quando ele tinha uma atitude nobre, ele falava: não, eu reconheço que eu errei, eu vou pedir desculpas e vou pagar a multa. Marcava aqui, ó, o lobo frontal. Então, isso está dizendo que o lobo frontal trabalha com as nossas aquisições morais. Então, ele faz um trabalho muito bonito que foi publicado onde? Olha que bonito isso. O artigo dele se chama Evidências da Neurociência Cognitiva provam a tese de Calderaro proposta no livro No Mundo Maior, de André Luiz. Ou seja,
aquela coisa dos 3 andares da casa mental, cada andar trabalhando com uma parte do cérebro. E o lobo frontal, dos 2 hemisférios, trabalhando com a parte moral, ele demonstra isso. Então, ele diz assim, ele publicou na revista Saúde da Alma, que é da AME Brasil, Associação Médica Espírita do Brasil, né? Em 2010, agosto, setembro, o primeiro volume dessa revista. Então, ele comenta assim nesse artigo, olha, o Dr. Jorge Moll não é espírita, nunca leu um livro de André Luiz, nunca leu nada da obra espírita, e todo o trabalho científico dele está confirmando o que Calderaro disse no livro No Mundo Maior, cuja primeira edição é de 1947. Olha que beleza, não é? Então, é uma maravilha, né? Então, pessoal, olha, esse livro que a gente escreveu tem muita coisa. É um livro de quase 600 páginas. Tem muitos destaques, mas não dá tempo, né, numa live assim, da gente falar muito. Então, eu selecionei alguns destaques e quero dizer para vocês, agora finalizando a minha apresentação, que foi um ano, nós trabalhamos o ano de 2016, o ano inteirinho em cima desse livro. Dr. Sérgio Lopes, Dr. Décio Iambro e eu, né? Olha, nós consolidamos a nossa amizade, foi assim um ano delicioso, né? Mas nós oferecemos o livro e fizemos todo esse trabalho em homenagem à nossa eterna líder, a doutora Marlene Nobre, né? Ela nos incentivou e, olha, pessoal, tem cada notícia. Quando a gente publicou o livro, ela já tinha desencarnado, ela desencarnou em 2015. Esse livro foi publicado em junho de 2017. Então, em fevereiro, no dia 7 de fevereiro de 2017, nós nos reunimos na minha casa para fechar o livro, né? Aí ficamos lá o dia inteiro, a gente revendo as coisas e tal. E depois eu recebi uma comunicação da mediúnica da doutora Marlene, por intermédio do nosso amigo Roberto Lúcio, lá de Minas Gerais, e ela dizendo assim, que ela esteve presente nessa nossa reunião e ainda deu uns palpites. Olha que coisa mais bonita, né? Muito. Então, a doutora Marlene, ela está sempre presente, né, ajudando a gente. Eu peço muito que ela nos inspire, que ela nos ajude. E você sabe, Fernanda, que a coisa está rolando porque nós temos conversado tanto sobre esses destaques, porque o doutor Sérgio falou assim, Irvênia, a gente precisa, eu não quero ficar um papagaio de repetição, toda vez vai falar do cérebro, falar a mesma coisa. Eu falei, deixa comigo. Aí eu peguei, fui lendo o livro e fui fazendo destaques. Eu selecionei mais de 20 coisas que nós podemos falar nas lives. Aí eu peguei e selecionei assim, nós vamos falar nessa live esses 3, a outra live mais 3. Então a gente fala do cérebro, dá aquela parte inicial, para não ficar as gravações tudo a mesma coisa. Então essa gravação de hoje, pessoal, ela é diferente de outras que a gente fez em relação ao cérebro, né? Então eu deixo essa mensagem para vocês, convidando vocês que assistam o livro, viu? Que leiam o livro. E também nós gravamos, em 2019, começo do ano, nós gravamos um curso sobre esse livro. Ele está disponível também no site da AME Brasil, viu? Vocês podem acessar lá, porque ele já está disponível também online, de maneira gratuita. No início, ele foi comercializado, porque nós doamos os nossos direitos autorais, toda a renda da venda do livro, nós doamos para a creche da doutora Marlene, né? O curso desse livro. Mas agora, passado já um tempo, ele está liberado, viu? Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço aí o interesse de todos e me despeço pedindo a Jesus que abençoe o nosso esforço, né? E a nossa vontade ativa de subir os andares da nossa casa mental. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, viu? Doutora Irvênia, nós que agradecemos muito, foi uma palestra incrível. Obrigada. Eu assisto muito as suas palestras, todas elas. Para quem não sabe, a doutora Irvênia é médica veterinária e ela também faz palestras maravilhosas sobre a questão de espiritualidade no mundo animal. Vocês precisam assistir, é incrível também, tem muita informação. Eu acredito até que, pelo menos eu desconheço outra pessoa que fala com tanta propriedade da espiritualidade dos animais.
Ô, Fernanda, é que eu sou espírita de berço e sou médica veterinária, né? Sim. Então eu comecei a associar as coisas. Quando eu comecei a trabalhar na faculdade, eu vi os animais sofrendo muito com câncer ósseo, com epilepsia, com fraturas, com infecções. Eu comecei a me perguntar, mas meu Deus, por que os animais sofrem tanto, né? Comecei a procurar na obra espírita, fui encontrando outras coisas, e acabei é, publicando 2 livros. Um se chama Questão Espiritual dos Animais, que já está na sua 12ª edição. Em 2018, essa edição foi revisada e ampliada. E o outro livro se chama Alma dos Animais, né? Que foi editado em 2018, numa reedição também, pela Casa Editora Clarim, lá de Matão. E o primeiro livro, A Questão Espiritual dos Animais, foi editado pela Folha Espírita, né? Então, fica à disposição aí, porque a doutrina espírita tem tanto que estudar, né? É verdade. Perfeito. Nós vamos deixar todos os links da doutora Irvênia, da AME Brasil, do curso que ela mencionou, no nosso site, no nosso canal do YouTube, para as pessoas acessarem. E eu só tenho que agradecer mais uma vez, doutora Irvênia. Muitíssimo obrigada. A palestra foi riquíssima, como sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fernanda. Muito Agradeço muito a obrigada mesmo. oportunidade. Fica Obrigada, um com abraço. Deus. Viu? Um abraço em todos. Que assim seja.